Olá, amigos do RDTV, mais uma vez um repórter diário repercutindo, como de costume, como de praxe, os principais temas da nossa região. Política, esportes, economia, cultura, tudo isso é destaque aí onde você está acompanhando em www.reporterdiario.com.br. Estamos a 6 meses do período eleitoral, mas certamente do dia da eleição, dia 5 de outubro, e já estamos nesse momento de pré-campanha. Oficialmente as candidaturas são confirmadas após as convenções no mês de junho, mas claro, todo mundo já falando de política. Vamos eleger deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da República, e o Repórter Diário contribui com essa discussão, trazendo à pauta os principais protagonistas deste cenário. E por falar em protagonistas, mais uma vez com grande prazer recebemos aqui em nossos estúdios o deputado federal Protógenes Queiroz, ele que está no primeiro mandato pelo PCdoB. Deputado, mais uma vez prazer em recebê-lo, tudo bem? Obrigado a quem nos assiste aqui da região do ABC, né, principalmente, em especial, e também fora aqui da nossa região. Bom, deputado, o senhor ficou conhecido no Brasil inteiro na luta contra a corrupção, na luta pela ética, pela moralidade. Agora, no final do primeiro mandato, estamos aí a poucos meses do término deste mandato da atual legislatura. Qual a avaliação que o senhor faz? Olha, eu tenho uma avaliação que foi difícil. Difícil você exercer um mandato de forma positiva como o nosso mandato hoje, né, se posiciona. Né? Isso não sou eu quem digo. Né? É uma avaliação de várias lideranças partidárias. Né? Então isso não foi construído sozinho. Evidentemente que todo esse nosso histórico ajudou, mas principalmente quem está nos assistindo, porque esse mandato é um mandato de quem realmente acreditou, votou nessa proposta de combate à corrupção, de respeito ao dinheiro público, à coisa pública, e isso predominou a pauta política nacional. Então, as ações nossas foram inúmeras ações. Eu iniciei o mandato com aquele sentimento que todo brasileiro gostaria de fazer, né? Então é um mandato assim, o mandato do deputado federal Protógenes é o mandato de quem está em casa nos assistindo, da dona de casa, do aposentado, do trabalhador das fábricas, dos escritórios, dos estudantes, dos comerciantes, da população até mais pobre, ou seja, toda aquela ação política que nós gostaríamos que o político fizesse, eu procurei representar. E logo no início eu apresentei o projeto de lei número 21, que aumenta as penas privativas de liberdade para os corruptos e corruptores. 30 anos de cadeia para corruptor. Quem está nos assistindo que não gostaria que um corrupto ou corruptor, principalmente do dinheiro público, passasse os finais dos dias na cadeia? Óbvio que a nossa legislação assim não permite. Então eu busquei o tempo máximo que a Constituição da República permite, que a nossa legislação permite, que são 30 anos de cadeia, 12 a 30 anos. Equiparei o crime de corrupção ao crime de homicídio, porque as vítimas é o povo brasileiro, e muitas das vezes se faz vítimas fatais quando você desvia dinheiro de merenda escolar, de remédio, de hospital público, né? E depois, a partir daí, houve também uma continuação do mandato nessa direção, onde qualquer suspeita de desvio de recurso público, eu propus CPIs. Eu sou parlamentar com o maior número de autoria de CPIs no Congresso Nacional, né, tanto na Câmara como no Senado. E prosperou uma, que foi a CPI do Cachoeira, onde o resultado não foi amplamente como nós gostaríamos que fosse, mas até onde nos permitiram, até onde a política nos permitiu, foi cassado um senador da República, Demóstenes Torres. E os dados encaminhados à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, relativos à suspeita de corrupção e desvio de recursos públicos da ordem de bilhões, envolvendo uma grande construtora brasileira, que era a Delta na época, né? Então, e tinham vários políticos envolvidos. Depois eu propus a CPI da privataria tucana. Isso propus bem antes da CPI do Cachoeira. Essa ficou engavetada por 2 anos, e quem engavetou foi o presidente da Câmara, Marco Maia, do PT, e a CPI era
era para investigar as privatizações no período do Fernando Henrique Cardoso. PSDB. Do PSDB, né? Então parecia que nós tínhamos, né, na presidência um petista comprometido, né, com o PSDB. Né? Isso é comum na política. Né? Quem está nos assistindo deve achar estranho, mas isso é verdade. Sentou 2 anos, após 2 anos veio o outro presidente, Henrique Eduardo Alves, que é o atual presidente do PMDB, que é do vice-presidente da República, né, que ocupa a vice com a presidenta Dilma, e também sentou em cima, engavetou e ainda deu uma penada. A última penada foi para arquivar a CPI e agora está em grau de recurso. Eu recorri, esse recurso está na Comissão de Constituição e Justiça, para nós investigar o que houve com o dinheiro das privatizações, porque nós fomos enganados. Ao que consta, fomos enganados, porque diziam que a Vale do Rio Doce dava prejuízo. E revelou-se que hoje é a maior mineradora do planeta, no mundo. A mais valiosa empresa mineradora do mundo. Depois disse que a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que era a maior do mundo, a maior siderúrgica do mundo, né, construída na época, na era Vargas, na Segunda Guerra Mundial, dizendo que era uma siderúrgica que também dava prejuízo, que já estava na beira da falência. E hoje demonstra que é uma das maiores siderúrgicas do planeta também. O maior do mundo está aqui. Depois falaram que o sistema de telefonia era um sistema que privilegiava poucos, né? E que haveria necessidade de ampliar a comunicação em nível nacional e até a população de baixa renda ter acesso a um telefone. Realmente isso ocorreu. Todo brasileiro tem um telefone celular, tem um aparelho, mas não tem uma linha que funcione. E também nós temos a tarifa mais cara do mundo é aqui. Verdade. A tarifa de telefonia é a mais cara do mundo, né? Então, para onde foi parar esse dinheiro? Né? A Petrobras, que no início do governo Fernando Henrique Cardoso, praticamente você tinha ali 10 ou 20% de capital privado. Sai da era Fernando Henrique com 74,8% de capital privado. Ele até queria que fosse 100%. Sugeria até na época a trocar o nome da Petrobras para Petrobrax. Né? X no final. E hoje demonstrou que é uma empresa que, apesar de toda a roubalheira, né, de toda a suspeita de roubalheira que existe na Petrobras, ela ainda é uma poderosa petrolífera do planeta. Pegando esse gancho da Petrobras, inclusive, deputado, é o tema do momento no Congresso, o senhor acha que a CPI vai ajudar a elucidar? A CPI realmente ela vai esclarecer a situação? Ou da forma como ela está sendo conduzida, por ser em um ano eleitoral, vai ser uma CPI que não vai dar em nada? Olha, toda a comissão parlamentar de inquérito, toda investigação que é no âmbito do parlamento, ela tem uma conotação política muito forte, né? Ela tem, sim, esse viés político muito forte. Mas por que ocorre dentro do parlamento brasileiro uma investigação? Ou seja, nós parlamentares nos investimos de poderes jurisdicionais, né, de quebrar sigilo bancário, de intimar pessoas, de pedir até decretação de prisão, se necessário, quebrar sigilo telefônico, para esclarecer determinados fatos que são nocivos ao bem público, à coisa pública, nocivo ao Brasil. Então essa é o objeto juridicamente disposto na Constituição da República. Ora, se tem isso, esse instrumento tem que funcionar no Parlamento brasileiro, uma vez que se tiver notícia ou autoria e materialidade concreta de algum crime que venha a repercutir no âmbito nacional e venha a colocar em risco o patrimônio da República. E esse caso da Petrobras é um caso, né, exemplar. Sempre nós, já há muitos anos, falávamos, olha, existem coisas erradas na Petrobras, a Petrobras está dando prejuízo. Como é que está dando prejuízo se nós temos o maior volume de petróleo sendo explorado e exportado, né, para outros países, né? Então, se a Petrobras está dando prejuízo, como é que no ano de 2000, 2006,
ela se tornou autossuficiente em produção de petróleo. Ou seja, essa autossuficiência significa que tudo que nós produzimos de petróleo daria para abastecer o mercado interno e ainda exportar. Então, se agora há aí algumas suspeitas em algumas operações que causaram prejuízos à Petrobras, e que as suspeitas não são pequenas, o volume de recursos é da ordem de bilhões de dólares, né? Cada dia que se passa, nós temos uma notícia de um escândalo envolvendo a empresa Petrobras, né? Então se essas notícias chegaram no Parlamento brasileiro, é dever nosso investigar, né? Não se pode dizer que há um componente político tentando impedir ou dificultar o governo federal. Ora, o governo que se proteja das mazelas e dos desvios, né? O governo, inclusive, tem que ajudar a investigar e não tentar paralisar, dizer, o momento político não é esse. Então, qual é o momento político? Né? Quer dizer, quando há roubalheira do patrimônio público, tem que esperar. Se vai um pobre ali roubar uma comida do supermercado, ele é preso imediatamente, é condenado e a justiça para ele é rápida. Quando envolve a classe política, envolve o patrimônio público, envolve o dinheiro público, não mexe nisso agora não, porque isso aí é ruim politicamente, não estou entendendo. Né? O próprio ex-presidente Lula veio a público dizer, olha, isso é contra a CPI, porque se inviabiliza o governo, né? E acompanhado de duas lideranças no campo oposto político. Aí dá para se ver o tom do tamanho do rombo que porventura vai se descobrir na Petrobras, né? Porque o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o candidato a presidente José Serra, os dois foram para a grande mídia brasileira dizer que concordavam com o presidente Lula e que não gostaria que o PSDB fosse aí protagonista da abertura dessa CPI. Né? Então estaria PSDB e PT unidos para não ter a CPI. Ainda bem que a presidenta Dilma, em nenhum momento ela se reservou, se omitiu de não querer comissão parlamentar de inquérito, muito ao contrário, até criticaram muito ela, até integrantes da própria base aliada, dizendo que ela era para ficar quieta, não era para falar nada. Não, a presidente tem que falar, ela não tem nada que temer. Quem não deve, não tem. Exatamente, não tem nada que temer. Na hora que começaram a tentar envolver o nome dela, porque ela fazia parte do Conselho da Petrobras, ela falou assim, não, fazia, e no documento que me deram não tinha essas duas cláusulas. E eu sei que ela é séria, ela lê tudo, ela lê até bula de remédio, a presidenta Dilma lê. Então, ela é muito séria nesse aspecto da gestão pública, né? Então ela não transigiu mais. Eu sempre tenho afirmado publicamente, com todo o respeito que eu tenho aos outros governantes, né, anteriores à presidente Dilma, mas a presidente Dilma não era presidente da República e nem tampouco presidente da Petrobras. Então está aí avaliação e uma operação, né, de bilhões. Nem o presidente da Petrobras tem liberdade, né, de alçada, o poder de alçada para poder avalizar uma operação dessa. Agora, deputado, todo início de legislatura, principalmente do atual mandato da presidência da República, pelo fato de ser a primeira mulher, pelo fato da forma que foi construída a candidatura da Dilma e a vitória dela nas urnas em 2010, surgiu uma expectativa muito grande de que finalmente o Congresso discutisse as grandes reformas. Reforma política, reforma tributária, reforma fiscal, mas principalmente a reforma política. E isso também não aconteceu. Ou esbarrava na divergência ideológica dos partidos, ou nos interesses de determinados grupos. O senhor que acompanha, vive em loco o dia a dia do Congresso, qual que é a maior dificuldade para transitar as reformas? Primeiro, a composição do Congresso, né? Que ela não é uma composição equânime com a vontade popular e nem equânime com os interesses nacionais. Então, ali dentro, os grupos políticos se movem ao bel prazer ou linkados aos interesses de corporações privadas, de grandes corporações, de bancos, da indústria, de construção, que dominam o parlamento brasileiro, né? Então, a pauta toda, ela é prioritária
a resolver interesses de determinados grupos no parlamento brasileiro. Quando você tem uma pauta de interesse nacional, de interesse do povo brasileiro, principalmente quando você toca, né, a grande massa de brasileiros, eu posso dar o exemplo aqui, a questão do fator previdenciário, que vai atingir uma grande massa de aposentados no país. E lá dentro do parlamento brasileiro não se tem vontade política de resolver as defasagens das aposentadorias em nível nacional, porque atinge aquele trabalhador inativo que deu toda a sua expectativa de vida quando estava em atividade e contribuiu para isso, então ele não merece ter a defasagem nas aposentadorias. Quando você leva essa pauta para dentro do Congresso, não pode, porque isso vai causar aí um impacto na economia, e aí você vai ver o impacto resulta lá na frente para privilegiar determinados bancos ou o sistema previdenciário privado, né? Lamentavelmente. Quando você fala, quando você tem uma questão, essa questão do crime de corrupção, quem que não quer no Brasil que um corrupto fique na cadeia 30 anos? Todos nós queremos, mas é um projeto que está parado, é um projeto que não avança, porque isso mexe com determinadas estruturas políticas no Brasil que a maioria, né, a grande maioria de políticos brasileiros tem processos envolvendo corrupção. Então, um tema que desagrada dentro do Congresso. Não falta uma mobilização maior fora do Congresso, deputado? Talvez essas grandes reformas tenham que ser originadas ou fomentadas da população para o Congresso e não ao contrário? Com certeza, com certeza. Essa semana mesmo nós estruturamos, junto com a sociedade civil organizada, a reforma política vindo de fora para dentro do Congresso. Porque dentro do Congresso, eu que faço parte da Comissão de Reforma Política no Congresso Nacional, os debates eram os mais frágeis possíveis, né? Você não tinha um debate na reforma política que privilegiasse o sistema democrático ou pluripartidarismo e até mesmo reforçasse o que é de mais estranho nesse processo político, é o financiamento privado das campanhas, né? Então, o Estado aprisionado nesse sistema de financiamento e que depois cobra-se uma fatura muito alta. Após as eleições, as empresas vêm para dentro das estruturas do Estado se apropriarem desses recursos e muitas delas não fazendo as obras públicas. Se ainda fizesse, ainda diminuiria o impacto, né, da visão da população referente a isso. O financiamento público resolve o problema de Caixa 2, de corrupção, enfim, essa é a questão central da reforma política? Eu acho que resolve porque nós teríamos aí, né, o sistema de fiscalização e controle interno voltado para isso. E se falhasse, nós cobraríamos, né? Hoje você não tem isso, né? Você não tem as ferramentas. Hoje você não tem isso. Então, está nascendo uma reforma política que foi construída através da Ordem dos Advogados, da Confederação Nacional dos Bispos, de vários partidos políticos, os partidos políticos através das suas fundações, não em termos de partido, né? Através das fundações participando desse processo, várias entidades. E aí esse projeto vai ser apresentado tão logo, né, seja estruturadas as assinaturas para nós apresentarmos na Câmara dos Deputados. Mas esse ano não tem chance nenhuma de validade? Não vai ter. Não vai ter tempo hábil, não tem pauta para isso. Nós estamos, embora 6 meses de campanha, mas a campanha é de 45 dias. E nós temos agora um momento que é de Copa do Mundo, né, que antecede as eleições e que entra dentro das eleições, 15 dias após o início das eleições, que vai até o dia 12 de julho. Depois desse prazo, nós vamos ter 30 dias de desmobilização da Copa, que a Copa acontece em 30 dias, por exemplo, encerrou, proclamou o resultado com o campeão do mundo, não significa que vai todo mundo embora do Brasil de uma vez só. Os estádios param de funcionar, acabou, é como se fosse uma varinha de Merlin, para tudo agora, desaparece todo mundo do Brasil, e vamos tratar de campanha política, não. Todos os países que tiveram Copa do Mundo, você demora 30 dias para desmobilizar ou mais, porque nesse período, algumas seleções que não conseguem chegar até o final, elas permanecem no país e começam a fazer jogos amistosos após a Copa, até para recuperar um pouco do prejuízo que eles tiveram. E outros até para lazer, para aproveitar um pouco, né, do conforto que os países muitas vezes oferecem na Copa do Mundo. E o Brasil
vai ser palco disso. Né? Ou seja, efetivamente... As pessoas não vão embora daqui rápido. Verdade, tem todo um processo. As pessoas não vão embora daqui. Eu creio que a Copa do Mundo vai ter estrangeiro aqui até dezembro. Isso não até o verão, dezembro não, até verão do ano que vem. Isso não prejudica um pouco a democracia do debate eleitoral, deputado? Tendo em vista que aquele período, praticamente o primeiro mês, vai ser absorvido ainda pelo COP e pelo pós-Copa, e nós teremos efetivamente de debate apenas 2 meses? Nós vamos ter 45 dias só. Menos ainda. 45 dias. Mas é uma situação que nós temos que aprender a conviver, porque a Copa do Mundo não se desenhou a Copa junto com a eleição, né? Foi uma consequência da Federação Internacional de Futebol aprovar o Brasil para sediar a Copa do Mundo, né? Que coincidiu com o calendário Copa, calendário eleitoral. Nós vamos ter que conviver com esses 2 grandes eventos brasileiros, né? E eu acredito que nós vamos nos sair muito bem. Vai ter manifestações, isso na minha avaliação, muitas manifestações. Vai ter uma dificuldade muito grande de você fazer campanha nesse período de Copa do Mundo, porque eu creio até que os candidatos que vão pedir voto nesse período é capaz até de apanhar na rua pedindo voto, né? Então, porque vai haver uma incompreensão dos eleitores nesse período, porque muitos estão a favor da Copa e alguns estão criticando a Copa, não criticando o evento em si, porque a Copa do Mundo é muito importante para qualquer país do mundo, traz riqueza, gera emprego, gera renda, só que no nosso país houve aí uma situação inusitada referente à Copa do Mundo. Os investimentos na construção das arenas foram públicos. Exatamente. Então isso criou um consciente coletivo de revolta, muito embora possa se falar que vai deixar um legado e que isso é importante, mas você convencer o trabalhador, a trabalhadora que o estádio do Corinthians, né, outros estádios, o Maracanã lá no Rio de Janeiro, essa grande obra vai reverter em projetos sociais posteriores, é uma dificuldade muito grande deles entenderem isso, né? E que aquilo é importante, que vai atrair muitos turistas, que naquela região empobrecida ali do Itaquerão vai haver uma modificação até urbana em relação ao comércio, às residências, vai obrigar o poder público, não agora porque eles não cumpriram o compromisso que a FIFA assim, né, ditou no caderno de encargos, que eram as obras de mobilização urbana, que como o dinheiro público foi substituído para a construção dos estádios, os governantes entenderam que é prioritário construir estádio e não fazer as obras de mobilidade urbana, né, até por falta de recurso em relação a isso, né. Então, isso aí é um fator negativo e demorou muito também. Assim que o Brasil foi aprovado, logo no dia seguinte já deveria estar todos os possíveis estados sedes prepararem já a questão da mobilidade urbana, porque são 12 cidades, nós temos 27 estados, né, na federação. Então, os 27 poderiam se mobilizar para cuidar da mobilidade urbana, porque aqui vai atrair torcedores de mais de 200 países no mundo, né? Então, as pessoas vão circular no país inteiro, não vai ficar só em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Ceará, não, o país inteiro. Aonde vai ter Copa do Mundo, vai ser sede de Copa, e aonde não vai ser sede. Então, houve o atraso, né, nessas obras, mas é uma questão que nós vamos ter que conviver. O Brasil está preparado, deputado? Nós vamos fazer bonito, como todo mundo tem dito, tendo em vista essa ampla projeção que tanto as coisas boas quanto as ruins terão? Olha, eu prefiro falar do que eu conheço, né, do que eu conheço e do que está acontecendo, né? Então, nós temos um ministro do esporte extremamente sério, competente e que está cumprindo o que cabe a ele como ministro do esporte, que é o ministro Aldo Rebelo. É um ministro que fala e realiza. Agora, o ministro Aldo Rebelo não é responsável pelas obras de mobilidade urbana. Sim. Muitas vezes há uma incompreensão, diz assim, esse Ministério do Esporte... Não, ele não é governador de São Paulo. Ele não é prefeito da cidade de São Paulo. Ele não é prefeito aqui de nenhuma cidade do ABC paulista. Então, há uma incompreensão da população. Outro fato,
é que o Ministério do Esporte, ele supervisiona, fiscaliza, o ministro Aldo vem cobrando celeridade nessas obras, e ele tem uma respeitabilidade muito grande, e ele é sincero para dizer, olha, essa obra está atrasada, talvez não cumpram esse cronograma que estão falando, mas vamos torcer que finalize. Né? Eu acredito que vai finalizar, né? Mas ele, aquilo que foge à alçada dele, ele não se compromete. Agora, o que cabe a ele está realizando. Por exemplo, na semana passada, foi inaugurado um CEI, um centro, né, de atletismo super moderno aqui na região de São Bernardo. É uma referência nacional. Nós estávamos lá com atletas consagrados, como até aquela que salta em distância, a Mauro Imagem, né, que salta salto em altura que um vara, né? Ela falou, olha, eu estou aqui encantada com isso, eu vou vir treinar aqui. Quer dizer, é uma campeã olímpica, né? Falando aquilo não em forma de propaganda, ela foi lá conhecer, foi convidá-la e falou assim, nossa, que é a estrutura de primeiro mundo, né? E quem inaugura é o Ministério do Esporte, juntamente com o prefeito Marinho, de São Bernardo, que, né, envidou todos os esforços para aquela obra ficar pronta. Então isso é realização. Então eu acredito no Ministério do Esporte. Agora, nessas obras de mobilidade urbana, que os governos estaduais deveriam fazer, o governo do estado de São Paulo deveria fazer, a prefeitura da cidade deveria fazer também, né, e não fizeram, não cumpriram o seu cronograma, realmente é uma falha que vai causar um impacto muito grande no evento. Um impacto negativo. E a questão também central, além da mobilidade urbana, é a locomoção dos torcedores de uma cidade para outra via aérea. E também, já repito, muitos desses aeroportos em reforma não vão ficar prontas essas obras. Já tem até plano de emergência para as delegações chegarem com um aeroporto inacabado. Isso causa uma tristeza muito grande, vai causar um impacto negativo muito grande para quem está chegando no país, né? Ora, se não ia concluir as obras, se não ia ficar prontas as obras do aeroporto, deixava o aeroporto como estava. Era menos problema para nós. Menos desgaste. Ia ter, do jeito que estava tendo mobilidade, ainda com aqueles overbooking, né, aqueles voos atrasados. Agora, com o aeroporto, né, cheio de operários, né, circulando no aeroporto, cheio de tapume, né, poeira, britadeira. Imagine o caos que vai ser esses aeroportos que ainda não foram concluídas as obras. Eu cito aqui o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Brasília também. Deputado, antes da gente falar das emendas, principalmente as emendas... Campinas, Viracopos. Viracopos está lá, um pátio de obras só aberto. Principalmente as emendas do ABC, deputado, o senhor tocou no assunto, eu queria explorar melhor a questão do fator previdenciário. Ainda o aposentado pode sonhar com o fim do fator previdenciário ou é um tema extemporâneo, é um tema que já está fora de pauta? Não, eu acredito que qualquer pauta de interesse nacional, de interesse do povo brasileiro, se o povo brasileiro se mobilizar, quem está nos assistindo, vocês que participaram daquelas mobilizações no mês de junho de 2013, se repetir essas mesmas mobilizações, que nós tivemos aqui mais de 1 milhão de paulistanos e paulistas se mobilizaram aqui no nosso estado de São Paulo. Se houver essa mobilização nacional para qualquer tema, o Congresso brasileiro aprova rápido, porque o político tem medo de povo. Lá eu estou sentindo isso. Então lá quando tem alguma marcha dos aposentados, marcha do MST, olha, fica todo mundo preocupado, não sabe o que fazer. Até Black Bloc, não sabe o que fazer. Olha, o presidente da Câmara manda pegar logo os projetos que tem urgência, que tem identificação com que aquela massa que marcha lá no Planalto está pedindo, está reivindicando. Olha, vamos... Então essa marcha se houver uma marcha do fator previdenciário, aprova no dia. Não tem nem que na hora. E eu te digo mais, a presidenta Dilma, se aprovar de manhã cedo, a presidenta Dilma à noite está sancionando. Porque ela quer isso também, né?
ela está aprisionada num sistema político que não deixa as coisas andarem também. Deputado, falando das emendas, o senhor fez indicações de emendas aqui para a região do ABC, especialmente para a cidade de Santo André. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais, qual que vai ser o impacto dessas emendas para o morador aqui do ABC? Eu construí aqui para a nossa cidade de Santo André, porque eu morei aqui em Santo André, meu filho nasceu aqui no Hospital Brasil, eu morei aqui na Vila Scarpelli, né, um bom tempo, então eu já me considero da cidade, né? E eu nunca perdi a minha identificação aqui em Santo André, na região do ABC, mas Santo André é uma cidade que eu tenho assim, um carinho, porque tenho familiares aqui, inclusive. Então, eu fui buscar em diálogo, né, com o meu partido, com o PCdoB, que é da base aliada aqui do governo, compõe o governo do prefeito Grana, né, e o PCdoB ajuda nessa administração, tem o Renan, né, que faz parte dessa administração, que é um jovem integrante do nosso partido. E o que é fato é que eu, em diálogo com o PCdoB local, em diálogo com lideranças, eu privilegiei o segmento que eles mais tiveram necessidade de atendimento. Então, o que foi criar uns telecentros nessa construção desses CAPs, que há uma necessidade de se equipar, foi R$100 mil para criar esse telecentro. Criar também cursos e treinamento para os profissionais da área de saúde mental para atender os dependentes químicos de crack na região. Então nós temos essa bandeira também, além do combate à corrupção, do combate ao crack, né? Respeitando aqui esse programa da Presidenta Dilma, que é um programa que a Presidenta Dilma colocou R$4 bilhões nesse programa, e eu sou o presidente da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Crack. Eu represento neste tema os 513 deputados e 81 senadores. Então eu fiscalizo e controlo esses recursos que estão sendo encaminhados para as várias cidades brasileiras e os 27 estados da federação. E dentro desse tema eu quis, né, potencializar aqui o ingresso de Santo André no combate ao crack e no combate às drogas. Essa emenda no valor de 150 mil. De R$150 mil. Então, todo o total R$250 mil. Para a cidade de Isso Santo André. foi no ano passado. Para a cidade de Santo André. Isso. Agora, deputado, para a gente pegar o tema da eleição como um todo, qual que é a expectativa do senhor? Eu me lembro que a gente conversava em 2010 a respeito também do cenário político que se apresentava, à época a candidatura de Mercadante pelo PT, a candidatura de Geraldo Alckmin pelo PSDB, e o senhor já sinalizava com aquele possível desgaste e o sentimento já de cansaço da população do estado de São Paulo em relação aos consecutivos governos do PSDB. E o Geraldo Alckmin ganhou no primeiro turno, mas com uma diferença bastante curta, 50,6%. Mais uma vez, Geraldo Alckmin candidato a governador, e agora o PT aposta numa novidade, o ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha. Temos alguns outros nomes, Paulo Scaff se apresenta como pré-candidato, Gilberto Kassab. Qual a avaliação que o senhor faz desse cenário? Vamos ter segundo turno aqui em São Paulo, e se tiver o segundo turno, o PT chega com mais chances do que os principais concorrentes? Olha, uma avaliação que eu tenho, no plano federal, a presidenta Dilma vai para o segundo turno com muita dificuldade e sai vencedora. Ganha no segundo turno? Ganha no segundo turno com muita dificuldade, repito, com muita dificuldade. Quem vai para o segundo turno, Aécio ou Eduardo Campos? Eu creio que o Aécio vai para o segundo turno, né? Eu creio que ele vai para o segundo turno, e porque ele tem uma posição, uma postura, né, muito radical de ser oposição. E essa postura radical de oposição tem aumentado as chances dele, né? Então, já diferentemente do Eduardo Campos, que ainda mantém alguns compromissos com o PT em algumas cidades. No governo do Estado, o governador Geraldo Alckmin vem numa posição, em termos do interior do Estado, uma posição bem confortável. Porque hoje o eleitor, ele se identifica muito no que se realiza, né? E o governador Geraldo Alckmin tem realizado algumas obras no interior do Estado, né? Isso dá uma certa vantagem para ele ir para o segundo turno, não para dizer que está definida a eleição, né?
Outro componente, apesar do desgaste na área da segurança pública, né, a violência no estado de São Paulo é crônica, nós não conseguimos abaixar esses índices de violência, isso tem causado um desgaste muito grande. O governador Geraldo Alckmin, muito embora ele seja médico, mas ele tem assim uma vontade muito grande, né, de reverter esses índices de violência e não tem encontrado. Nessa questão do combate ao crack mesmo, eu apoio o projeto Recomeço dele, que é um projeto muito bem-vindo, muito bem colocado. Não significa que esse projeto é a solução, né? Eu apoio o do governo federal, que é o projeto que é a alavanca de todos os governos, da presidenta Dilma, e que venha o projeto Recomeço de Geraldo Alckmin inspirado nesse aqui, e agora o prefeito Fernando Haddad lançou o São Paulo de braços abertos contra o crack, né? Que até eu coloquei aqui, em que eu fui visitar lá o início desse projeto, também muito bem-vindo, projeto com outro viés, e que é uma novidade. Hoje há uma carência do eleitor em querer saber das novidades na política brasileira e que essas novidades dê certo. O novo tem que dar certo, né? Então, há uma perspectiva que o Alexandre Padilha vá para o segundo turno, por ele ter sido ministro da Saúde, por ter uma identificação política com São Paulo, mas um histórico diferente do governador Geraldo Alckmin. Um histórico mais amplo, mais aberto. E um histórico de que ele é o novo a se colocar como governo do Estado, assim como o próprio Paulo Scaff, que não, embora tenha sido testado nas urnas, mas nunca conseguiu ganhar uma eleição para governador nem para prefeito. Então também se coloca como uma novidade na política e tem chance também razoáveis de ir para o segundo turno. Mas, com certeza, o governador Geraldo Alckmin já está no segundo turno, de uma forma bem confortável. Agora, dependendo da correlação de força política que vai se contrapor contra ele no segundo turno, aí a vitória ainda não é certa. Bom, deputado Protógenes Queiroz, mais uma vez abrilhantando aqui o conteúdo da discussão regional, trazendo um pouco da visão de Brasília, trazendo um pouco da sua identidade com a região do ABC, especialmente com a nossa cidade de Santo André. Quero mais uma vez, deputado, agradecer a atenção do senhor, a abertura na agenda para estar aqui, atualizando as informações, atualizando o dia a dia da política, que muitas vezes está distante do morador, do eleitor, e quero aproveitar esse espaço para deixá-lo à vontade para as considerações finais. Obrigado, deputado. Obrigado, quero agradecer, né, ao nosso repórter diário, que é um programa que tem uma audiência e uma importância muito grande aqui na região do ABC, ao prefeito Grana, cumprimentá-lo, porque eu estou aqui na cidade dele, né, e desejar sucesso na sua administração, aos vereadores que são da base aliada do prefeito Grana, e até mesmo os que são de oposição. Desejo aí sucesso na administração, porque a administração pública municipal, ela é uma administração bem paroquial, né, bem bairrista. Então, é normal essas disputas internas na cidade, principalmente na cidade de Santo André, que se tem um ícone na cidade que chama-se prefeito, o saudoso prefeito Celso Daniel, né, que não sai da memória aqui do povo de Santo André. Então, das realizações, por onde você passa, você vê a presença da administração do prefeito Celso Daniel. É impressionante, desde quando você aponta lá na entrada, você vê, e até saindo da cidade, parece que ele está dando tchau para você, né, dizendo assim, olha, volte sempre. E essa cidade confortável, essa cidade agradável, né, uma cidade de um povo que trabalha, que produz, que cresce. Eu costumo dizer que aqui, de todas as cidades do ABC, Santo André é a única que tem uma perspectiva ainda de crescimento, né, para fortalecer ainda mais essa região do ABC. São Caetano já não dá para crescer mais, porque não tem onde crescer mais. Nem para cima dá mais, porque a verticalização saturou. Não dá mais, não é isso? Diadema, né, praticamente aquela região também, já no final, ali na ponta final nossa, né, do ABC, né, com todos aqueles problemas sociais existentes, né, e que muitas das vezes se torna difícil de ver uma perspectiva de aceleração de crescer Diadema. São Bernardo também, não tem mais para onde, vai crescer mais para onde, né? Então,
surge Santo André com essa perspectiva. Então, aqui nós temos que nos unir para que a nossa cidade seja cada vez mais pujante, cada vez mais respeitada, e para apagar também da memória, né, esse triste fato que foi o assassinato do nosso prefeito Celso Daniel, de uma forma prematura, né, mas deixou aí grandes seguidores, né, tem aí o prefeito Grana e tem outras figuras, lideranças aqui de Santo André, que soube aí conservar, né, o que foi de bom na administração do prefeito Celso Daniel. E dizer a vocês que eu estou à disposição. O PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, tem o presidente Waldo aqui, tem o Renan, tem o Renato, o Renato é o mais jovem, né? Está aqui do lado aqui. Esse Renato, é torcedor e leva o Ramanhão realmente nas redes sociais, em tudo, viu? O Renato, ele logo que eu cheguei a Santo André, coloquei o nome, na época, para ser pré-candidato. Ainda não sabia se era deputado ou senador, na época, governador. E o Renato já estava com a bandeirinha do Protógenes. Olha, aqui nós vamos fazer, trabalhar esse nome do Protógenes, que é um nome que nós vamos levar à frente, que é bom para Santo André, e permanece conosco até os dias atuais. Importante, né? Agora, deputado, não poderia encerrar antes de falar... o senhor não ficou com dor na mão, não? 4 horas de autógrafos do livro, aliás, aqui um dos destaques da prestação de contas. Cansou o braço, deputado? Foi. Fechou, isso foi na Livraria Cultura, né? Eu lancei o livro Operação Satyagraha, Os Bastidores, e que é um livro que é de custo baixo, que custa de 25 a 30 reais. Ele conta parte da história da Operação Satyagraha, não conta tudo, né? E eu fiz justamente para o livro ser barato. E é um livro que contagiou a todos, né? Fechou a Livraria Cultura e tinha fila dentro da livraria ainda, né? Hoje já figura entre os mais vendidos, 3 mais vendidos, né? Com uma semana eu alcancei a 6ª colocação de mais vendidos, uma semana. E hoje está entre os 3 mais vendidos. Deve ser o primeiro, mas a grande mídia esconde isso, né? Então, pela quantidade de lançamento que eu estou recebendo, né? A editora tem um compromisso com a editora de atender a todos os lançamentos. Eu tenho praticamente agenda para lançamento do Brasil inteiro. Só que eu ponderei com a editora, falou, é ano eleitoral, isso para mim é importante de eu concentrar os lançamentos no meu estado de São Paulo. E aí já lançamos, além da capital, em Campinas, mas agora vai ser lançado em Minas Gerais, no dia 15 agora de abril, né? Já tem convite para a Feira do Livro, uma Bienal do Livro, uma espécie de Bienal do Livro lá no Espírito Santo também, já para participar, já tem no Rio de Janeiro, mas eu vou jogando essas agendas fora do estado bem para depois da eleição. Para conciliar. Deputado, mais uma vez, obrigado, viu? Sempre que estiver aqui no ABC, sinta-se à vontade para nos visitar e atualizar as informações. Obrigado. Tá bom, obrigado a todos. Obrigado você também que nos acompanha e nos brinda com a sua audiência. www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.